Você do Te Informei. Bom, hoje a gente tem um convidado especial. Eu vou conversar aqui com o Vitor da Saúde. Ele é um pré-candidato a vereador em Mendes. Mas antes de eu conversar com ele, eu quero agradecer muito aqui os patrocinadores. Eu quero agradecer aqui a Ultraplan. Bom, a Ultraplan é um plano de benefícios para você, tá? Eu vou falar aqui alguns benefícios. Me deram uma lista aqui. Se eu falar tudo, eu não vou conversar com o Vitor, mas aí vocês querem ouvir o Vitor, né? Então eu vou falar aqui os principais, tá? Ó, empréstimo de material convalescência, desconto no comércio, consultas médicas, dentista, assistência funeral 24 horas. Bom, você tem plano a partir de R$ 120 a família inteira, tá? Gostou desses benefícios? Entre em contato com a Ultraplan. Ela atende em Vassouras, Mendes e em Paulo de Fronten. Vai lá que você vai ser muito bem assistido, tá? A Ultraplan espera por você nessas cidades, tá ok? Bom, quero agradecer aqui muito também a Casa Brasil, meu amigo Renan. Até mandar um abraço para você, Renan. Bom, você que é de Vassouras, está precisando fazer aquela reforma na sua casa, precisando comprar aquela tinta. Bom, eu vou te indicar a Casa Brasil porque tem duas coisas que são sensacionais, tá? Tudo que você precisa, você vai encontrar numa loja só. A gente não tem tempo de ficar correndo tudo que é loja. Vai na Casa Brasil que você vai encontrar. E a segunda é melhor ainda, é o melhor preço da cidade. Então você de Vassouras corre lá para a Casa Brasil, fala com o meu amigo Renan, que você vai ser muito bem atendido, tá? Quero agradecer aqui a doutora Tatiana Galego. Tatiana Galego, ela trabalha numa área que de repente pode estar te auxiliando, tá? De repente você adquiriu um empréstimo, fez um financiamento de um veículo e nesse financiamento ou nesse empréstimo pode ter juros abusivos. Entre em contato com a Tatiana Galego. Se você tiver direito, ela vai te orientar, entrar com uma petição e você pode reaver aí uma parte de um dinheiro que você pagou e às vezes é um dinheirinho que você está precisando. Entre em contato com a doutora Tatiana. Bom, primeiro, Vitor, uma satisfação imensa estar aqui conversando com você. A gente vai tratar uma série de assuntos, mas antes de a gente entrar nesses assuntos, eu quero muito que você faça uma breve apresentação sua e a gente inicie as perguntas. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui. Te agradecer pela oportunidade, né? Eu que agradeço. De estar aqui podendo me apresentar, né? Digamos assim, para a população. Em primeira mão, é o lançamento da pré-candidatura aqui. Que legal, eu não tinha ainda lançado oficialmente a pré-candidatura. É uma satisfação do Te Informei aqui. Em primeira mão, né? Me chamo Vitor César, eu sou nascido em Paulo de Frontin, mas eu só nasci lá. Eu digo que abri os olhos lá e logo fui para Mendes, minha família é de Mendes, e eu resido em Mendes há 41 anos, né? Sou casado. Tenho um filho de 6 anos e uma menininha que está para chegar aí. Vai chegar já no período da campanha. Vem para trazer sorte, né? Opa! Minha esposa está grávida. Sou casado. Sou servidor público há 16 anos na saúde do município. Durante 13 anos como agente comunitário de saúde. E nesses últimos 3 anos eu tive à frente da coordenação da atenção básica, né? A superintendência de atenção básica do município. Eu sou formado em gestão pública. Sou gestor público formado pela Universidade de Vassouras e pude, nesses últimos 3 anos, estar aí me colocando à disposição do município, contribuindo de alguma forma ali na coordenação da atenção básica e junto ao governo. Bom, e é legal também, assim, você já tem um conhecimento nessa área da saúde grande, né? Mas eu acho legal também as pessoas que se colocam a vir a vereador e que foram buscar também conhecimento. Então, você é formado em gestão pública. Formado em gestão pública desde 2015, me formei em 2015. Me apaixonei pelo setor público e eu fui atrás desse conhecimento, eu quis conhecer mais profundamente como funciona. E eu acho que eu tenho, né, comigo como um dos meus dilemas na minha vida é tudo que eu for fazer, eu quero dar o meu melhor. Isso é bom. E eu fui buscar na fonte. Essa é a essência de dar certo, né? Exatamente. Então, assim, lançar minha pré-candidatura hoje como vereador não é simplesmente um desejo e um sonho. Eu me preparei. Eu tenho certeza que eu tenho condições de contribuir para o meu município. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu costumo dizer, todo mundo que eu entrevisto aqui, a pré-candidata a vereador,
Geralmente eu faço uma pergunta porque assim, é uma candidatura difícil, né? É uma briga grande, são muitos concorrentes, né? O que te motiva a você ingressar na política, você botar o seu nome e ir na rua buscar voto? O que te motiva? Vinícius, a principal coisa, minha principal motivação é poder fazer algo para o meu município. Eu sou apaixonado por Mendes. Eu sou de uma geração ali dos anos, nasci em 82, e a minha geração, posso dizer que foi a geração do êxodo, onde a maioria dos jovens da minha idade escolheu sair do município para fazer a sua vida fora, porque ali não encontrava emprego, porque ali não se sentia completo ali. Eu fiz o caminho contrário. Eu resolvi ficar, firmar minhas raízes ali. Mendes é a cidade que eu escolhi para criar meus filhos, para ter a minha família. E eu quero deixar, principalmente para os meus filhos, para a minha família, esse legado. Eu quero contribuir com o meu município. Eu sou um apaixonado pela política. Eu acho que é através da política que nós vamos conseguir melhorar as questões. Então, assim, a política ela foi muito demonizada nesse período. Então, teve seus motivos. Teve seus motivos, né? Então, nós estamos vivendo essa demonização da política. Sim. E eu entendo que a política é o único caminho para que a gente possa fazer algo. E por ser apaixonado por Mendes, por ser apaixonado pelo município, eu resolvi me colocar à disposição, né? Me colocar à disposição da população, me colocar à disposição do meu município e retribuir, né? Todo o conhecimento que eu adquiri, porque foi através do meu trabalho na prefeitura em que eu consegui custear a minha faculdade. Foi com o ônibus da prefeitura em que eu tive ali a oportunidade de vir sem custo nenhum de transporte, ir para Vassouras, fazer minha faculdade. Então, acho que é uma forma de eu retribuir ao munícipe que, de certa forma, né, ajudou a conquistar esse sonho que era a graduação e esse conhecimento mais amplo na administração pública. Essa maneira de pensar é muito legal. Deixa eu agradecer também aqui a Ótica Nova Kodak, meu amigo João. João, quero até te mandar um grande abraço, tá, João? Bom, você que precisa aí comprar um óculos, de repente o óculos já está com aquela haste caindo, você quer voltar a ficar bonitão ou bonitona, procura aqui a Ótica Nova Kodak, ali no centro de Vassouras. Você vai ter o melhor atendimento da cidade e as condições são as mais favoráveis possíveis, tá? Você compra a armação a partir de R$ 96. Corre lá na Ótica Nova Kodak, procura o meu amigo João, você vai ser muito bem atendido, tá? Bom, você falou em contribuir, né? Você falou que está na política para contribuir, né? E seria para contribuir de que maneira? Bom, Vinícius, eu tenho nesse período, né, de 16 anos, eu consigo ter uma visão bem aprofundada, né, e que vai me ajudar, né, nesse projeto. Você está falando de dentro da parte da saúde, né? Exatamente. Eu, como agente comunitário de saúde, eu consegui... E são quanto tempo você está na... 13 anos como agente comunitário de saúde. Eu sou concursado do município como agente comunitário de saúde. E como agente comunitário de saúde, estava durante 13 anos dentro da casa do munícipe. Então eu sei os anseios, as dificuldades, os sonhos, tudo aquilo que o munícipe espera. Então eu consigo ter essa visão. Eu tenho a visão do servidor de 13 anos ali na ponta, das dificuldades também que o servidor passa, das necessidades do servidor. E nesses últimos 3 anos, eu pude estar do outro lado. Do lado daquele que é responsável por atender esse anseio da população, esse anseio do servidor. Nesses 3 anos que eu tive à frente da atenção básica, eu pude ver a dificuldade, Vinícius. E assim, é importante isso, que a população ela tenha esse conhecimento. Na gestão, não tem ninguém que está ao largo daquilo que a população anseia. Todo mundo ali tem um desejo de fazer acontecer. Mas existem muitas dificuldades em que a população não sabe, não conhece, não tem a obrigação de conhecer. E eu pude ver, eu falei, olha, a minha visão quando eu estava fora era totalmente diferente. Agora eu estou vendo que às vezes a gente quer fazer, a gente identifica esse anseio, essa dificuldade, mas a gente precisa de outras coisas para botar em prática tudo aquilo que nós planejamos. Então, essa visão
mais minuciosa, essa visão micro de cada parte desse quebra-cabeça, ela vai ser muito importante para que lá na frente eu consiga estar junto com a gestão, proporcionando condições para que esse gestor coloque em prática tudo aquilo que é necessário para atender os anseios da população. Então, eu acho que essa minha experiência em vários setores, em várias micropartes desse quebra-cabeça, eu acho que é o grande diferencial nesse momento. Te dá uma visão por dentro, né? É uma visão por dentro, uma visão sistêmica, vamos dizer assim, né? Uma visão sistêmica de tudo isso. E é bom, porque eu acho que a Câmara de Vereadores, eu acho que ela, quanto mais entendimentos diversos tiver, acho que melhor a Câmara vai fazer a sua função. Porque às vezes na Câmara não tem o olhar para todos os pontos da cidade. Exatamente. E às vezes você já tem uma área na saúde já tem uma expertise muito boa, você pode, na hora de fiscalizar, não apenas quando a gente fala fiscalizar, a gente bota muito na cabeça que é criticar. Exatamente. Mas às vezes é apontar realmente, isso aqui precisa ser feito dessa maneira, isso aqui você já vai ter uma maneira de você poder também fiscalizar e fazer esse trabalho melhor possível. E importante também, Vinícius, só para a gente fechar e completar esse assunto levantado por você, eu acho importantíssimo que todo e qualquer projeto de lei, que seja da Câmara ou do Executivo, seja discutido com os secretários, seja discutido com os responsáveis da pasta. Porque uma coisa, fica muito fácil você criar um projeto de lei, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, para mudar alguma coisa na grade da educação, na grade curricular da educação, ou alguma política pública de saúde, dentro lá do gabinete, sem conversar com aquele que vai executar aquele projeto de lei para saber se ele é executável. Há uma grande dificuldade, porque assim, às vezes você tem uma boa ideia, a ideia inicial ela é boa, o projeto ele é bom, mas se você sentar e conversar com a secretária de saúde, com a secretária de educação, se é algo referente à atenção básica, com o coordenador da atenção básica, ele vai contribuir dizendo assim, olha, desse jeito que está aqui, não é executável. Mas nós conseguimos executar se mudarmos aqui, mudarmos ali. O importante não é criar uma lei. O importante é que essa lei seja executada e venha trazer benefício para o município. Ainda que seja necessário fazer uma mudança aqui, um ajuste ali. Então, essa a importância. E tem que haver esse diálogo. Tem que ser mais próximo. Então, o que eu pude entender, caso você seja vitorioso na sua disputa, né? Você vai querer fazer um mandato de união de entendimento, você não só fazer um projeto, mas ver a viabilidade desse projeto se tornar uma coisa útil. Seria isso? Exatamente. Eu acredito muito no mandato participativo, no mandato onde todos contribuem. Na minha coordenação, nesse período que eu fiquei na coordenação, eu consegui unir as pessoas ali dentro da coordenação nesse sentido. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso que vocês me ajudem. Então, o sucesso não é meu. A equipe tem que ser boa. Exatamente, o sucesso é nosso. A partir do momento em que eu acredito nisso, e a partir do momento que eu acredito como política, que o político ele é representante da população, eu preciso ouvir essa população. Uma vez ouvindo essa população, identificando a necessidade de um projeto de lei, eu preciso ouvir aquelas pessoas que vão executar esse projeto, se ele é executável, se é viável do jeito que eu imagino. Se não é viável do jeito que eu imagino, vamos mudar, mas vamos fazer. Interessante. Então, é basicamente por aí o caminho. Essa mentalidade, eu acho que é uma mentalidade importante até para as pessoas entenderem que assim, esse canal, até quero falar com você que está aqui assistindo a gente, de repente você já assiste a gente há bastante tempo ou está aqui pela primeira vez. Esse canal tem o objetivo de falar sobre políticas municipais, porque eu acredito que a política municipal é o que vai interferir no nosso dia a dia. E é aquilo que a gente precisa estar mais atento. Tá? Então esse canal tem o objetivo de falar e vocês poderem entender o que cada candidato pensa e vocês fazerem a escolha que vocês entenderem melhor para a cidade e naquele desenvolvimento. Tá? Bom, antes de fazer a outra pergunta, quero agradecer aqui o outro patrocinador, a Ortobon, lá em Mendes. Bom, você de Mendes, está precisando trocar de colchão?
corre lá na loja da Ortobon, que ela está com uma campanha de aniversário Ortobon, 55 anos da marca Ortobon. Vai lá, corre lá, troca aquele colchão. Sabe quando você já acorda com aquela dor nas costas? Ou você já vai dormir, acorda mais cansado do que quando foi dormir? Troca o seu colchão. Vai lá, mas isso só vale para a loja de Mendes, tá? Vai lá na loja de Mendes e troca o seu colchão e vai ter um desconto de até 40%. Então vai lá. Bom, para que as pessoas possam entender também, Vitor da Saúde, o que você pensa sobre política, você já expressou uma coisa que eu achei bem interessante. Hoje, a política ela é muito polarizada, né? Muito entre a direita e a esquerda. É pautada muito sobre isso. Exato. Como é que você se entende em relação a isso? Como é que você pensa em relação a isso? Vinícius, eu tenho comigo, tá? Eu sou pautado, vamos dizer assim, pautado sobre os meus ideais, princípios que eu aprendi com meus pais, que foram os meus maiores professores. Tudo que eu aprendi como ser humano, eu não aprendi no período da faculdade que eu estive lá, nem no período meu na escola. Eu aprendi com os meus pais. E eu aprendi com meu pai uma coisa muito importante. A palavra, ela pode até te convencer, mas é o exemplo que vai te arrastar. Isso é uma grande verdade. Então, com o exemplo dos meus pais, esses princípios para mim são inegociáveis. E eu separo o princípio da ideologia. E por que eu separo o princípio da ideologia? Porque quando eu baseio as minhas atitudes em cima dos meus princípios, eu não faço acepção de pessoas. Eu não escolho para quem eu vou agir dessa forma e para quem eu vou agir de outra forma. É a minha forma de ser, é a minha forma de pensar, é a minha forma de agir. A ideologia, ela muitas das vezes segrega, ela separa, sim. ela afasta. Então, hoje, eu posso dizer para você, eu tenho meus princípios, eu sou filiado, sou pré-candidato pelo Democracia Cristã, eu sou um cristão evangélico, hoje não frequento nenhuma igreja, mas por 5 anos frequentei uma igreja evangélica, é a minha profissão de fé, é a profissão de fé, eu professo a fé evangélica, eu creio em Jesus Cristo, tenho a Bíblia como o meu livro, vamos dizer assim, de cabeceira. Mas eu entendo e eu acho que o melhor caminho é o diálogo, é o ouvir. Minha avó, que era analfabeta, ela tinha uma palavra que ela me dizia, minha falecida avó, que era assim: você tem 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que você precisa ouvir mais e falar menos. Então eu acredito muito no ouvir a todos. Para mim, o respeito é a base de qualquer sociedade. O respeito à diferença de pensamentos, a diferenças, e inclusive o respeito de você discordar de mim, Vinícius. Nós estamos conversando aqui num bate-papo agradável, mas tem coisas que eu vou falar que você vai discordar, e coisas que você possa falar que eu vou discordar, e tá tudo certo discordar. É importante. Eu acho bom. É bom, porque na discordância há o crescimento. Sim. Eu cresci muito quando as pessoas discordam de mim. Porque às vezes a sua discordância vai despertar um pensamento crítico que eu não tinha. Sim. Mas através de uma discordância sua, eu cresço, eu evoluo. Então eu acho que os extremos, eles se separam. Quanto mais estiver perto ali daquela interseção da teoria dos conjuntos, ouvir a todos, é mais importante. Então hoje eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus ideais, eu sou da Democracia Cristã, mas a questão política, para mim, o político, ele é representante do povo. Do povo. Não de um lado e não do outro. Eu entendo assim, é assim que eu pretendo, é assim que eu conduzo a minha vida. Isso é importante. Não é assim que o Vitor, pré-candidato, pensa. É assim que o Vitor, não o Vitor da Silva, o Vitor César, o filho da dona Soraya, do seu Sebastião, ele pensa, ele age na vida. Quem me conhece sabe que eu ajo assim, que eu sou assim. Então, assim, não é uma coisa que eu estou falando aqui na entrevista. É o meu jeito de ser, é o que eu penso, é a forma que eu penso. E eu, quando entrei, decidi vir a pré-candidato, uma coisa é inegociável. São os meus princípios. Eu quero poder, Vinícius, olhar no seu olho. Eu quero poder passar para você honestidade. Eu quero passar para você segurança.
Eu quero conquistar não o seu voto, possivelmente, né? Mas a sua confiança. Eu quero que você olhe para o meu projeto, para o projeto que eu tenho como pré-candidato hoje e sinta confiança em participar desse projeto, sinta confiança no projeto que está sendo apresentado. Então, nessa briga aí toda aí de direita e esquerda, você não quer participar disso? Você vai tratar conforme a demanda. Meus ideais, conforme os meus ideais, conforme os meus princípios. Então, acho que é importante isso. Eu não vou tratar assuntos, demandas de acordo com a ideologia. Essa demanda é da direita, então eu vou tratar desse jeito. Essa demanda é da esquerda, então eu vou tratar desse jeito. Não. Vou dar um exemplo para você, Vinícius, para ficar bem claro. Eu posso ser de direita, tá tudo certo, mas isso não impede em que eu ache que tenha que ter uma justiça social. Em que o Brasil precisa, sim. Que o Brasil precisa trabalhar o lado social. Existem famílias que precisam. Sim. Eu posso discordar dos métodos, das formas como são aplicados, mas não significa que eu ache que eu tenha que ser... Se isso aqui, essa parte social é mais da esquerda, eu sou da direita, eu não posso. Vou abandonar. Mas isso aqui, livre comércio, iniciativa privada, é da direita, eu sou de esquerda? Não. Eu acho que há um ponto de interseção. Há um local de convergência em que a gente pode sentar ali, conversar e chegar a um denominador comum. Sem dúvida. Então é basicamente assim que eu pauto a minha vida e é assim que eu vou pautar também essa minha Acho bem interessante a sua maneira de pensar. E eu até concordo bastante nessa maneira de pensar. Eu tenho alguns entendimentos políticos, mas eu acho essa maneira de enxergar para o direito e esquerda como se fosse a solução. A direita é a solução ou a esquerda é a solução, eu acho uma grande besteira. Nenhuma das duas tem a solução. Finalizando, é uma coisa que eu sempre falo com quem conversa comigo. Quando você age pelos seus princípios, você está pensando. É você que está agindo. Quando você age pela ideologia, é alguém que está pensando, está agindo por você. Na sua cabeça, né? Exatamente. É uma grande verdade. Deixa eu agora conversar com você. Você assumiu a coordenação, né, da saúde básica, não é isso? Isso, atenção básica. Atenção básica. Você, há 3 anos atrás, né? Quando você chegou lá, o que você encontrou? O que você pôde ajudar, contribuir nessa área, né, que é uma área de extrema importância? Fala um pouco de como andou esse trabalho na sua gestão. Então, Vinícius, quando eu recebi o convite do prefeito, né, do prefeito Jorge Henrique para estar assumindo a atenção básica. Deixa eu até falar aqui, Jorge Henrique, quero te ver aqui também, hein? E quando eu assumi, assim, quando ele me convidou, eu confesso para você que de imediato eu fiquei meio temeroso. E eu costumo dizer que o Jorge Henrique acreditou muito mais em mim e no que eu poderia fazer naquele momento do que eu mesmo. Mas eu resolvi aceitar esse desafio. Por conhecer a atenção básica no profundo, que é quem está ali na ponta realmente. E eu falei, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma com o conhecimento que eu tenho. Eu sou um cara que eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. Então, eu terminei a faculdade em 2015, mas eu continuei me aperfeiçoando, me mantendo atualizado nas questões de gestão. Então, eu tinha já uma ideia de como seria esse período de gestão, mas não sabia o que, de fato, eu encontraria. Eu tinha a vivência da atenção básica, eu sabia o que tinha lá na ponta, mas eu não tinha noção que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Então, quando eu assumi a atenção básica, por exemplo, as unidades elas não tinham, a maioria das unidades não tinham aparelhos tecnológicos, computador, impressora, como deveria ter. Tinha unidade que tinha apenas um aparelho de computador. E fazia o quê? Na ficha? Era prontuário escrito ainda, de mão. Eu só tinha 2 unidades com prontuário eletrônico, com PEC. Para achar a ficha de alguém ali era muito difícil. Então, assim, para enviar produção, eu vou te falar agora como agente comunitário de saúde, a unidade que eu trabalhava, a unidade de Humberto Antunes. Nós tínhamos uma escala para usar o computador, que tinha apenas um computador para a gente lançar a nossa produção. Produção essa que, uma vez enviada, ela traz de retorno recursos financeiros. É assim basicamente que funciona. Então, quanto mais atendimento, mais dinheiro o município ganha. Exatamente. Então, assim... Então é bom para o município. É bom para o município. E eu comecei a olhar e falei, não tem, eu preciso
primeiro estruturar tecnologicamente. Por quê? Não era só colocar o computador. Eu precisava de uma estrutura de rede. Não tinha cabeamento de rede, por exemplo. Eu não tinha como usar o PEC, que é o prontuário eletrônico, através do Wi-Fi. Eu precisava que os computadores fossem cabeados e não tinha estrutura tecnológica. As unidades estavam muito deterioradas, há muitos anos não eram reformadas, e eu encontrei principalmente aquele que é o motor da atenção básica, que são os servidores, são os profissionais. Sim. Desanimados, desmotivados. É que trabalhar num ambiente que não é adequado é horrível. Exatamente. Então, o que eu fiz, Vinícius? Eu aprendi uma matéria na faculdade, eu não sei nem se ela ainda... Eu acho que ela era agora coordenadora da administração, Margarete, conhecida como Meg. Ela deu uma matéria chamada Planejamento Estratégico. A nossa vida é um eterno planejamento estratégico. A gente planeja para executar. Sim. Planeja aquilo que vai ser feito hoje, aquilo que vai ser feito amanhã e planeja também a longo prazo. Sim. Então eu falei, eu preciso de um diagnóstico. Eu fiz esse diagnóstico em um mês, de tudo que era preciso. Em todas as unidades? Em todas as unidades. Eu falei, eu preciso atacar tudo isso na atenção básica em 4 anos. Uhum. Porque naquele momento eu não tinha ainda na minha cabeça de vir pré-candidato a vereador. Então eu fiz um planejamento para 4 anos. Levei até o prefeito e quando ele viu aquilo, ele tomou um susto. E eu falei assim, olha, nós precisamos reformar todas as unidades de saúde. Todas? Todas. A unidade de saúde do centro é um aluguel, que é um dispêndio muito alto para a secretaria. Vamos projetar, de repente, ver se a gente consegue fazer uma unidade nova, porque essa unidade não tinha nem sala odontológica. Vinícius, a unidade do centro não tinha. E aí, hoje Jorge... tem? Nós estamos terminando agora, vamos entregar agosto ou setembro, já vai estar sendo inaugurada lá a nova unidade, do ladinho ali da prefeitura ali. Uhum. Então eu falei assim, olha, Jorge, a gente precisa fazer isso. E ele olhou para mim e falou assim, mas não temos dinheiro, né? Eu falei, não tem dinheiro. Por que nós não tínhamos dinheiro, Vinícius? O Previne Brasil, que era uma das formas de repasse do município, pela produção que era enviada, pelas metas que eram batidas, o município de Mendes se encontrava em 19º no estado do Rio de Janeiro. O Prefaps, que é uma outra verba estadual, também o município recebia apenas a metade desse valor, porque não tinha atingido as metas todas. Então a gente precisava, além da estrutura física, além da estrutura tecnológica, atacar a parte administrativa. Eu precisava ali dentro da coordenação tomar atitude, organizar a equipe. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, agradecer a equipe que esteve comigo ali, nesse período, porque se não fosse eles, não chegaria aonde chegou e aonde tem margem para crescimento da atenção básica no município. Feito tudo isso, o Jorge falou assim, então eu vou atrás dos recursos. E ele foi. Ele conseguiu recurso para reformar todas as unidades. Nós começamos as mais prioritárias. As piores. As piores. E aí, assim, eu sei que alguns servidores falam, mas a minha. Inclusive a de Humberto Antunes, é a unidade do meu coração. Humberto Antunes é o bairro onde eu nasci e fui criado. Eu moro no bairro de Humberto Antunes. Humberto Antunes foi a primeira unidade de saúde que eu comecei a trabalhar lá em 2008. Era a unidade que eu trabalhava... Trabalhei de 2016 até 2021, quando eu assumi a coordenação. Então, Humberto Antunes é uma unidade do meu coração. Eu sei todos os problemas que tem ali. Inclusive, em off, eu te contei a história da última reforma que teve lá. Sim. Que entrou numa sexta-feira. Né? Exatamente. E na segunda já tinha acabado, a gente nem precisou sair da unidade. Iniciou na sexta, segunda você já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Então, eficiente. E primeira chuva... vazou tudo lá dentro. Então, por que Humberto Antunes começou só agora a reforma? Porque haviam outras unidades, por incrível que pareça, muito piores. Havia unidade de Martins Costa que eu achei que cairia dentro do rio. Uma unidade bem deteriorada. Eu entrava ali, eu me sentia mal, Vinícius. Eu olhei, um dia que eu entrei lá, eu falei assim, gente, como que uma mãe traz um filho aqui para fazer uma vacina horrível, né? Nesse ambiente? É horrível. Parecia um mausoléu, um local abandonado. Tinha a unidade da AMAB, que era, na verdade, a unidade do Independência, mas que ficava no prédio da Associação de Moradores do bairro de Independência. Eu quero agradecer também a AMAB. Durante muitos anos, serviu ali para estar nos atendendo, mas chegou um ponto em que a demanda aumentou muito, o bairro de Independência cresceu. Não tinha mais Não tinha como suportar. Eu não conseguia fazer um curativo ali, Vinícius. Eu não tinha como fazer um preventivo ali.
às vezes as mulheres tinham que ir para o bairro do Santa Rita, que é a unidade matriz, né? Que é a Independência é a subunidade de Santa Rita. Então se deslocava um idoso, se precisasse fazer um curativo. Então assim, era muito difícil. Eu precisava tirar dali. E a Independência me trouxe uma coisa fenomenal que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz uma reunião e nessa primeira reunião lá, eu novo, a primeira reunião, e eu falei para os funcionários, eu vou tirar vocês daqui. E um dos funcionários, Vinícius, olhou para mim e disse assim, é mais um que vem aqui contar história. Porque já falam isso para mim há mais de 10 anos. E ninguém fez. E você vai ser mais um que não vai fazer. Te deu um ânimo, né? Eu olhei para ele e falei assim, quando você saírem daqui, você vai estar no dia e você vai vir falar para mim, você fez. Eu saí dali, sentei com o prefeito, conversei com ele e falou assim, Vitor, assim que pintar uma oportunidade de tirar de lá para um local, uma casa que dê para a gente, seja adaptável, mas eu quero que seja o melhor. Vinícius, poucas pessoas do bairro Independência e Ventania procuravam a unidade de saúde porque o local era muito ruim e não tinha atendimento. Em menos de 2 anos nós mudamos para um outro local. Hoje eu faço curativo, vacina, preventivo, um espaço bonito, um espaço com uma casa que tem um espaço grande de terreno. E hoje não tem um dia que você não passe lá que não esteja lotada a unidade de saúde. E esse funcionário, Vinícius, no dia da inauguração, ele bateu no meu ombro e disse assim, rapaz, bem que você falou que você faria. E eu disse para ele assim, não, eu não fiz, nós fizemos. Porque aquela sua palavra foi o combustível. Foi o ânimo. Foi o ânimo ânimo que me trouxe ânimo. Realmente essa palavra, Vinícius, ânimo, para poder tirar daqui. Então nós conseguimos, nesse período, tirar a MAB de lá, reformamos a unidade de Martins Costa, nós reformamos, terminamos e entregamos a unidade de Santa Rita, reformamos a unidade de Oscar Ruiz, que estavam também bem ruim, nós reformamos, entregamos, demos uma reforma de pintura na unidade de Maria Lopes, que estavam, até uma unidade recente, mas que o trabalho feito foi um trabalho muito ruim. Para você ter uma ideia, Vinícius, não tinha identificação. Era uma escola no bairro do Falcão Dias. Quem chegasse ali não sabia que aquilo ali agora era um posto de saúde, porque não tinha uma identificação, não tinha uma placa. Plaquinha, não tinha nada? Não tinha. A pintura era para se esconder. Era para se esconder. A pintura já estava caindo, soltando, em menos de 2 anos de funcionamento. Nós reformamos toda, nós humanizamos as unidades, estão todas elas com identidade visual. Quinta-feira passada, nós entregamos a reforma da unidade de Vila Mariana. E Vila Mariana é uma unidade que mexe com o meu coração também, porque lá tem um grupo de educação física que nós conseguimos colocar também de idosos. Tinha até aproximadamente de 20 a 25 idosos, que toda quarta-feira vai para um espaço lá, que tem um aparelho de ginástica e tal, faz atividades ao ar livre. E um dia eu fui lá, conhecê-los, bater um papo. E uma das idosas disse para mim o seguinte, falou assim, olha meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nem sou do bairro de Vila Mariana. Eu pertenço já à parte de Humberto. Só que eu estava em casa em depressão. E esse momento aqui me tirou da depressão. Eu venho para cá toda quarta-feira. Eu aqui comunico, eu aqui falo, eu aqui interajo, eu aqui faço meu exercício físico. Então, era necessário. Eu falei assim, gente, a gente precisa reformar aquela unidade. E aí reformamos, entregamos. Eu conversei com um morador do lado em que o nome da unidade, inclusive, é do pai ou do avô dele. E que doou, à época, o terreno para que fosse construída a unidade inicialmente. E ele falou assim, olha, nunca fizeram uma reforma nessa unidade. O máximo que fizeram nesse período todo, de 92, se eu não me engano, quando ela foi construída para cá, foi uma pintura. Eu nunca vi os profissionais saírem daqui e quebrarem tudo igual vocês fizeram e estão reformando hoje. Hoje, Vinícius, a unidade está com porta de blindex, identificada, ar-condicionado, o piso lá estava cedendo, a gente estava com medo de qualquer momento aquilo ceder com morador, com um paciente ali dentro. Reformamos tudo, a unidade foi entregue, os pacientes, os moradores satisfeitos. Humberto Antunes está em reforma, devemos entregar agora agosto, talvez setembro, juntamente com a unidade do PSF do centro, que é a construção. 5 Lagos é um outro caso também que eu queria enfatizar para você aqui. 5 Lagos tinha uma escola que estava cedida ao município desde 2012 para a construção de um PSF. Esse é um caso bem emblemático. Quando eu assumi a coordenação, eu recebi um contato
da Uma secretaria escola fechada? fechada do Estado. E ela havia sido cedida lá em 2012 para o município para que o PSF fosse construído ali. E o PSF nunca foi construído ali desde 2012. E veio uma comunicação para mim da Secretaria de Educação do Estado, perguntando O que tinha o feito? que tinha sido feito, como estava o PSF lá. Eu falei, ué, mas está cedido para a gente? Sentei com o secretário à época, conversamos, fomos correr atrás. Não, está cedido, mas não tem nada construído. Pois bem, começamos já a obra lá dessa escola. Já está em fase final também, é uma escola, um lugar grande. Eu conheço ali. Nós vamos estar entregando um posto de saúde lá com espaço, e ali é um local com muito idoso, com espaço para o idoso fazer atividades físicas ali e ter uma surpresa. Eu vou deixar para a inauguração também, que a gente já está planejando para lá, que era um projeto que eu já tinha tocado ali, começado, iniciado ele, né, pelo menos o planejamento dele, e a gente pretende iniciar por lá, né? Então, assim, vamos estar entregando também 5 Lagos, e onde é hoje a unidade de 5 Lagos, o postinho, vai o CRAS, a unidade do CRAS para lá. Então, nós estamos aproveitando, estamos mudando totalmente a estrutura, e isso, Vinícius, o que isso trouxe de benefício? Isso começou quando os funcionários, os servidores começaram a ver que as coisas estavam acontecendo, que os computadores começaram a chegar, que já chegou a empresa para fazer a parte de estruturação tecnológica, cabear todas as unidades. Eles começaram a se motivarem. Automaticamente, Mendes, que estava em 19º no Previne Brasil, no nosso primeiro ano, Mendes já veio para 5º no estado do Rio de Janeiro. No primeiro ano? No primeiro ano. O Prefaps, que nós recebíamos no teto que era para chegar, para receber? E chegamos. No Prefaps, que nós recebíamos 50%, no primeiro ano nós batemos as metas e já veio para o ano seguinte, né, 100% desse recurso. Atacamos já no segundo ano. Já no segundo ano, que aí você bate a meta no ano. 100% é de que valor? Você sabe o valor específico? Eu não lembro o valor aproximado, mas é uma quantia considerável para que a gente possa estar tocando ali as coisas da atenção básica. Só tínhamos, Vinícius, 3 unidades, 3 salas odontológicas, funcionando 6 no município. Só 3 estavam cadastradas e credenciadas. 3 funcionavam sem receber o recurso. Conseguimos ali administrativamente, credenciamos as 3 salas. Hoje o município conta com as 6 salas credenciadas. Nós temos também, agora, inaugurando a unidade do centro, vai ter uma sala odontológica. A unidade vai ter essa sala odontológica para atendimento. Nós credenciamos no Informatiza SUS, que até então só tinha 2 unidades que poderiam ser credenciadas, porque eram as únicas unidades que tinham os computadores necessários, estavam preparadas tecnologicamente. Nós conseguimos agora, todas as outras unidades estão. Mendes contém 7 unidades de saúde e 5 subunidades. Então são 12 no total. É 100% de cobertura. Essa quantidade é a ideal para o município? É 100% de cobertura. Hoje nós temos 100% de cobertura pela atenção básica. Então, assim, nós fizemos muito, porque nós pegamos ali uma situação muito complicada. Nós pegamos sem material no início. Então, foi bem difícil a gente conseguir, através de um controle de estoque, através de você ter ali um controle certinho do que entra e do que sai, nós conseguimos hoje não ter esse problema. Então, assim, evoluiu em muita coisa. Só, Vinícius, que eu não posso começar uma casa pelo telhado. Eu tenho que ter um alicerce bem fundamentado. Sim. Tem coisas ainda para melhorar. E esse é um próximo... É o planejamento, está tudo dentro desse planejamento. E esse trabalho todo que vocês conseguiram desenvolver nesse período, você falou no início que você fez um planejamento. As coisas andaram conforme foi planejado. Você hoje se afastou, né? Porque você é um pré-candidato, não pode estar lá. Uhum. Você entregou o planejamento, conseguiu concluir o planejamento que tinha sido feito há 3 anos atrás? Então, Vinícius, eu fiz um planejamento para 4 anos. E, assim, foi tão surpreendente, a equipe abraçou tanto essa ideia. E aqui eu não posso deixar de citar a importância do prefeito nesse processo. E por que eu não posso deixar de citar a importância do prefeito nesse processo? O Jorge sempre foi um prefeito muito atuante nesse sentido. Então, ele corria muito atrás. Ele bancou essa tua empreitada. Exatamente. Quando eu entreguei o planejamento para ele, ele pegou o planejamento e falou, vamos tocar e vamos conseguir. E foi um parceiro ali.
Porque se um município pequeno, ele precisa essa busca de recursos, de Sim. parceria para poder tocar as coisas. E ele foi muito importante nesse sentido. A minha equipe foi muito importante. E para minha surpresa, no final de outubro, eu achei no meu computador lá salvo o planejamento. Quando eu fui ver e fui ticando aquilo que já tinha sido feito. Então, tudo aquilo planejado para 4 anos, nós conseguimos fazer em 3. Ó, Então, outubro do ano passado, pra a gente fazer, já né? tinha. Dá para fazer. Mas aí precisa vontade. E aí eu não posso exatamente falar aqui da minha esposa. Porque quantas vezes, 10 horas da noite, eu estava no telefone. Quantas vezes em casa eu estava trabalhando. Imagina. E aí ela falava, Vitor, mas você já... As coisas são fáceis. O seu... Não acabou o seu turno? Eu falei, não tem como, eu preciso. Eu preciso dar um pouquinho mais, porque é que a gente precisa fazer. E assim, ela foi uma parceira também entendendo isso. Então, tinha vezes que assim, o Jorge estava em Brasília e ele estava me ligando. Vitor, eu tô aqui vendo uma emenda tal, para que precisa e tal. Então, assim, a gente tinha muito esse contato, porque o desejo dele era fazer a atenção básica também, ter protagonismo, que é o importante, sabe, Vinícius? A atenção básica, ela é a porta de entrada para o SUS. É. Ela é importantíssima. E ela tira muita gente Muito. do hospital. Né? Ela desafoga o hospital. Sim, Mendes, existe sim. uma cultura hospitalar. Isso é cultura do munícipe. O munícipe tem a cultura de, muitas das vezes, ir Só no quando hospital. tá- E ele vai no hospital, ou às vezes até mesmo para coisas que são inerentes da atenção básica, ele pode fazer, mas ele Você tem acha que aquela é falta de cultura. informação ou é cultura mesmo? Eu acho que é um pouco de tudo, cultural, e a gente está trabalhando nisso. A gente vem trabalhando essa questão de... Porque assim, Vinícius, Porque o atendimento do postinho deve ser muito mais rápido, né? muito mais fácil também, mais fácil, né? né? Tá ali perto, né? A gente sabe que tem algumas questões que a gente precisa melhorar até nessa questão de atendimento, mas avançamos muito, muito, né? Eu acho que assim, estamos aí a 60%, basicamente, acho que é um número bom, 60%. Ainda tem 40% que a gente precisa melhorar, mas já tem coisas planejadas, eu já antes de sair, eu já estava antecipando o planejamento, porque assim, eu sou muito de planejar bem antes. Então, eu falei, bom, pode ser que eu esteja aqui nos próximos 4 anos. Então, já deixando tudo meio... O que eu vou atacar? Então, eu já fui deixando meio que alinhado. E eu comecei a antecipar esse planejamento porque uma vez que a gente conseguiu bater em outubro, eu não vou sentar nesse planejamento. Não, eu vou antecipando as outras ações. Já foi desde lá de outubro outras ações sendo tomadas. A gente vai melhorar muito essa questão de atendimento. Mas o município passou nesses primeiros anos por uma reestruturação muito grande de 17 anos assim de esquecimento. E eu posso falar, eu tenho 13 anos de atenção básica, só dentro de posto de saúde. Eu não tenho um dia, eu não tenho 2. Eu tenho 13 anos dentro de um posto de saúde. Então eu sei o quanto isso foi esquecido. E era uma das coisas que os profissionais falavam muito nas reuniões que a gente tinha. Vitor, agora a gente é lembrado. Agora Está sendo visto. Está sendo visto. Então, assim, nós conseguimos entregar muita coisa. Tem muita coisa ainda para ser entregue. A saúde, ela é muito imprevisível. Então, é o que você falou. Muitas das vezes eu tinha que chegar... Durante todo o processo de planejamento, tem aquele processo. A gente planeja, a gente avalia... E realinha caso for necessário. Então, teve momentos que eu tive que mudar a rota de uma coisa aqui, de uma outra coisa ali. Mas, no geral, conseguimos entregar aquilo que tinha sido planejado. Isso é bom. Ainda mais para quem é da ponta. Vamos dizer assim, é o que a gente fala no jargão da atenção básica. Eu sou da ponta. Eu sou aquele que está dentro do postinho. E eu sou da ponta. Eu estava coordenador. Mas eu sou agente comunitário de saúde do município de Mendes. Foi para esse que eu fiz o concurso, esse concurso que eu passei. Então, eu sou agente comunitário. E eu vou te falar, Vinícius, eu gosto. Eu gosto desse contato com a população. Você não tem noção do que é, muitas das vezes, você entrar na casa de um morador e a única esperança dele ser você. Sim. A única esperança de repente, do morador com câncer é que você olhe para ele, enxergue ele alguém sem conhecimento e que você faça alguma coisa por ele. E muitas das vezes, eu posso falar para você, esse é o papel do agente comunitário de saúde. É levar essa esperança a esses moradores. Então, eu gosto. É uma coisa que eu gosto, como eu gosto de gestão pública. Então, assim, eu me preparei e eu acho que tudo isso junto vai me ajudar. Vamos dizer assim, é um bom currículo para que, se caso
lá na frente eu possa acrescentar ainda mais num cenário mais amplo, né, para o município. E, lógico, né? Você está apresentando toda uma parte do desenvolvimento no qual vocês, junto com a sua equipe, conseguiram alcançar. E eu acho isso extremamente importante, que a política você tem que falar o que deu errado e o que deu certo, para que as pessoas possam entender, né? Porque se ficar só no certo tá ruim, se ficar só no errado tá ruim também. As pessoas têm que entender de uma maneira maior para que ela possa tirar suas próprias conclusões, né? E vou te fazer uma pergunta, acho que não é bem a sua área não, mas eu vou perguntar para você, porque às vezes as pessoas me perguntam. Atendimento de exame. Às vezes as pessoas reclamam que está atrasado ou demora muito, né? Eu não acho que não é bem a sua área, né, de execução. Como é que você vê isso? Como é que está isso? Qual é a realidade disso? Então, Vinícius, realmente não é minha área, né, de atenção, mas faz parte do meu cotidiano, uma vez que Você a maioria né? desses exames eles são oriundos dos atendimentos da atenção básica. O que acontece, Vinícius? Nós pegamos o município, né, assumimos o município em 2021 com uma demanda reprimida muito grande de alguns exames. Eu vou citar um exemplo para você aqui. Eram mais de 900 mamografias aguardando agendamento. O mamógrafo que tinha no município quebrado. Então nós dependíamos de quê? De vagas no sistema estadual de regulação. O sistema estadual, Vinícius, ele atende todo o estado do Rio de Janeiro. E existe uma palavrinha bonitinha na lei do SUS, que é a equidade, que é tratar com prioridade aquele que é prioritário. Ou seja, ter uma escalinha ali, né, de prioridade, pacientes que são prioritários, para quem está nos ouvindo aqui entenda, seria basicamente o seguinte: você chega numa unidade de saúde com uma dor de cabeça. Eu chego com uma dor de cabeça, com uma pressão 18/12, dormência nos braços. Eu posso estar prestes a infartar ou ter um AVC. Eu sou prioritário no atendimento, independente se eu cheguei depois de você. Sim. Então a equidade é isso, maior, é um né? risco maior. Então tem essa classificação de risco. Então quando você pega uma classificação de risco municipal, num cenário de 18 mil habitantes, é uma coisa. Agora, quando você pega essa classificação de risco num âmbito estadual, 92 municípios. é muita coisa. O que acontece? Nós conseguimos zerar essa fila de mamografia no período. A falta de credibilidade que estava o serviço público até então, quando começaram a ver que os exames voltaram a ser marcados, que as coisas estavam acontecendo, começou aquelas pessoas que não procuravam mais a procurar. Começou a falar assim, está acontecendo. Exatamente. Então o que nós tínhamos? Uma demanda reprimida e uma nova demanda chegando, e uma demanda grande. E nós tínhamos que, automaticamente, você tem que equilibrar isso aí e tentar atender. É lógico que precisa melhorar, Vinícius. Precisa melhorar, tem espaço para melhorar, e uma vez, isso é claro e evidente, porque assim, qualquer pessoa, se você vai conversar aí com um universo de 100 pessoas, eu tenho certeza aí que 60, 70 pessoas vão falar assim: olha, eu consegui fazer esse exame, eu não consegui, agora eu consigo. Eu consegui esse especialista, eu não consegui, agora eu consigo. E a Secretaria de Saúde vem buscando melhorar a cada dia. Né? Nós inauguramos há pouco tempo, agora foi inaugurado... A secretária de saúde é a Sirlene, né? Sirlene. Mandar um grande abraço para a Sirlene, grande amiga ela minha. é uma pessoa que me ensinou muito, aprendi muito com ela, desde o início dessa gestão, e me ensina até hoje. A gente está sempre batendo papo. Inauguramos há pouco tempo o centro de especialidades, com várias especialidades ali, um local bonito, um local... que vai atender com conforto a população que vai ali. Isso é importante, né? Então, assim, a questão de exame é uma questão, Vinícius, que não é uma questão de Mendes. Eu vou dar um exemplo para você, Vinícius. O meu filho precisou de um alergista. Meu filho tem um plano de saúde. E eu entrei em contato para marcar esse alergista para ele. Pelo plano, eu esperei 3 meses para consulta. 3 meses para consulta. Então, isso não é uma coisa específica de Mendes, tão pouco específica do SUS. A demanda aumentou muito. A pandemia agravou muito isso também. Então, assim, existe algumas coisas, alguns gargalos que precisam ainda ser desatados, alguns nós que precisam ser desatados? Existe. Muita coisa já foi feita.
Muitos exames são feitos no município, muitos exames têm sido realizados. Precisa melhorar uma coisa ali, uma coisa ali. A comunicação precisa talvez ser um pouco melhor. Então é uma questão que a gente já vinha trabalhando na atenção básica, essa questão de comunicação, de como o servidor comunica com o paciente que vai ali, para ele sair dali com uma informação mais completa, né? E mais clara. Porque uma coisa, Vinícius, é você chegar num local e eu falar para você assim, ó, não está marcando esse exame não. Outra coisa é eu te explicar, como eu estou falando aqui agora, olha, isso vai para estadual, demora mais um pouquinho. Então, falar, você não paga nada para falar. Então você vai lá, explica. E a pessoa que está precisando do exame não sai satisfeita. Exatamente. Vinícius, eu vou dizer uma coisa para você com experiência de atenção básica. E eu falo muito isso, falei muito isso com meus profissionais na questão de tratar da humanização do atendimento. Ninguém que procura um serviço de saúde vai ali porque quer. Sim. Ele já sai de casa com problema. Ele está ali porque ele tem algum problema de saúde. Tem uma necessidade. Tem uma necessidade. Clara. E saúde é prioridade. Saúde é prioridade. Então, assim, é de se entender até quando eles chegam ali mais alterados um pouquinho. Porque a gente não sabe a história, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, ele está indo no local de saúde. Então, o que eu conversava com os profissionais da atenção básica? Gente, recebe, tenta acalmar esse paciente, informe esse paciente da situação, mas dê uma informação robusta. Dê uma informação em que às vezes ele vai sair dali até chateado que o exame dele não foi marcado naquele momento. Mas ele vai sair respeitado e vai sair contente porque ele foi atendido. A queixa dele ali foi ouvida e ele foi atendido. É a explicação que ele queria naquele momento? Não, não era a explicação que ele queria naquele momento. Mas era a explicação que ele precisava ter. Agora ele sabe como funciona. E eu sou prova disso, eu já fiz por várias vezes, aconteceu isso durante a coordenação lá. Chega alguém lá na saúde, lá, meio nervoso e tal, irritado, gritando. E teve uma senhora muito engraçada essa situação dela. Eu falei, não, eu vou lá atender. Vitor, ela quer falar só com o secretário. Eu falei, não, mas o secretário tá numa reunião, eu vou atender. Rapaz, mas ela tá nervosa. Eu falei, rapaz, deixa comigo, eu vou atender. Aí fui lá, chamei a senhora, falei, vamos tomar um café comigo lá na minha sala? Vem cá, vamos tomar um cafezinho comigo lá, a senhora me explica o que está acontecendo. Levei, ela sentou comigo, dei um café para ela, tomou um café, comeu um biscoito lá, e ela começou a me falar, e eu expliquei para ela a situação. Hoje, onde ela me vê, ela me abraça, fala comigo, e ela saiu dali, Vinícius. Ela chegou nervosa, querendo falar com o secretário, porque ia fazer, ia acontecer, ela saiu dali entendendo todo o processo, não quis mais falar com o secretário, E toda vez que ela precisava de alguma coisa após isso, ela me procurava lá e conversava. Vitor, e aí, como é que tá agora e tal? E eu sempre naquela questão de explicando, porque eu acho que é isso. É você ser atencioso. Então isso é importante. Não se pode, Vinícius, ser desonesto intelectualmente. Eu acho que qualquer cidadão que está no setor público, ele tem que ser intelectualmente honesto com a população. Ele precisa passar as coisas com veracidade. Existem problemas? Existem, porque na nossa vida é assim, nada é 100%. Só que a diferença é, qual é a sua visão daquilo? Sim. É que a gente estava conversando aqui, eu falei do copo da caneca, né? Essa caneca está pela metade com água. Se eu perguntar para 100 pessoas, muitas vão dizer que ela está quase vazia, outro tanto vai dizer que ela está quase cheia. Se eu olhar essa caneca e ter a ideia que ela está quase vazia, eu digo que ela não presta. Essa água aqui não vai dar para nada. Eu desperdiço essa água. Agora, se o meu olhar é dizer assim, olha, ela estava vazia, já está pela metade, ela está quase cheia. Precisa estar cheia? Precisa. Então, eu vou fazer um esforço maior para enchê-la. E aí, qualquer pessoa que chegar nessa sala aqui, Vinícius, eu tenho água para oferecer e ninguém morre de sede. Então, é essa honestidade intelectual que eu acho que falta em algumas situações, tá? Porque, assim, não dá para jogar fora tudo de bom que foi conquistado até agora. Não dá para você pegar a metade da caneca que foi cheia só porque você está com um olhar mais negativo e jogar tudo fora e dizer que nada presta. Eu prefiro ter um olhar otimista. Olhar, ver que eu já consegui encher a metade, falta a metade para encher, Vinícius, e eu vou correr atrás para encher. Mas toda pessoa que chegar aqui lá na frente e querer beber água, ela vai ter água para beber. É isso aí. Bom, Vitor, a gente já está estourando nosso tempo. O tempo corre. É verdade. Né?
Eu gostei muito aqui do nosso bate-papo, achei bem esclarecedor, bastante informação para que as pessoas entendam, às vezes, um ponto de vista, né, onde efetivamente você executou um trabalho. Eu vou pedir nesse momento aqui para você fazer um encerramento, realmente falar um item que a gente não conseguiu conversar aqui, para a gente ir terminando esse nosso bate-papo, nossa conversa aqui sobre política de Mendes. Beleza, Vinícius. Eu queria terminar. Não tem como hoje falar sobre a política de Mendes sem não falar do prefeito Jorge Henrique. Jorge Henrique pegou uma prefeitura, Vinícius, bem difícil. Eu acredito que muito mais difícil do que ele imaginava, uma vez que ele já era vereador. Vereador, né? No ele já tinha uma anterior. noção, né? Já tinha uma noção, mas ele não sabia. Mas não sabia por dentro, né? Exatamente. E uma característica dele e que eu trouxe para a coordenação é a característica do trabalho. O Jorge é um aficionado por trabalho. O Jorge trabalha pela Prefeitura de Mendes 24 horas do dia. Já houve momentos do Jorge Henrique me ligar, Vinícius, de Brasília, 11 horas da noite, porque ele queria saber o número de uma emenda, porque ele estava lá tentando descobrir e com quem ele ia falar para destravar essa emenda, o porquê que ela estava travada, porquê que ainda não tinha caído, para a atenção básica, para a Secretaria de Saúde. Então, falar da política de Mendes hoje, não falar no Jorge Henrique, seria hoje, para mim, uma ingratidão em certo ponto. Ele me deu essa oportunidade de estar ali em frente à coordenação e eu lembro muito ainda, Vinícius, do papo que nós tivemos. Né? Ele chegou para mim e disse assim, olha, Vitor, de 8 às 5 eu sou o prefeito, você é o coordenador. A gente se conhece fora da questão política e da questão de trabalho, mas de 8 às 5 eu vou te cobrar como eu cobro todo mundo. Se você desempenhar, você continua. Se não estiver desempenhando, eu vou colocar outra pessoa no lugar, porque eu quero que a atenção básica do município cresça. Bem claro. Bem claro. Não apenas isso, Vinícius. Não ficou só nas palavras. Ele abraçou a atenção básica de uma maneira que nenhum prefeito nos últimos 16 anos abraçou. O Jorge hoje fez pela atenção básica do município mais do que todos os prefeitos em 16 anos. Não só para atenção básica. Estou falando da atenção básica porque é o nosso bate-papo aqui. É o seu universo que você desenvolveu. Exatamente. O trabalho que você já conhecia antes de desenvolver essa coordenação. Né? Exatamente. Então, hoje, né, eu queria deixar aqui, né, para a população mendense, para você que está nos ouvindo, a minha vontade de estar vereador, né, hoje ser pré-candidato, é poder agora ajudar, né, de alguma forma, num lado mais amplo, num outro momento, num outro segmento, o Jorge a continuar esse belo trabalho que o prefeito Jorge Henrique tem feito na saúde do município. Mendenses, tem coisas para melhorar? Tem. Mas o mais importante é você olhar para aqueles que estão ali fazendo e ver que eles já começaram o trabalho. Tem um versículo bíblico que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Então, quando você olha e não tem nada, você não tem parâmetro. Não dá para ter credibilidade. Lembre-se do copo meio vazio. Qual tem sido o seu olhar? Meio vazio ou meio cheio? Eu espero e tenho certeza que Mendes vai ter muita água fresca para poder saciar a sede daqueles que procurarem. Vinícius, finalizando, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer pela oportunidade. A oportunidade de estar aqui falando. O papo foi muito agradável, foi um momento de enriquecimento, vamos dizer assim. Sem dúvida. Né? E eu tenho certeza que outras vezes virão. Isso aí. Bom, espero muito que você tenha gostado. Vou lembrar você que toda segunda-feira e toda quarta-feira eu tenho um convidado especial para a gente falar sobre políticas municipais, tá bom? Um grande abraço.